bem? Tá começando mais um vídeo e dessa vez é mais um resumão da lição da Escola Sabatina Jovem. Iniciamos um novo trimestre e durante esses próximos 3 meses falaremos sobre imortalidade. Esse é um tema muito interessante e essa lição é uma lição muito especial porque não teremos 13 lições, mas sim 14. Então teremos muitas semanas para nos aprofundar ainda mais nesse assunto tão importante. Essa lição também é uma lição muito especial porque estamos iniciando aqui o último trimestre do ano de 2022. E eu gosto muito daquele verso onde diz que até aqui o Senhor nos sustentou, então é muito bom olhar para trás e vermos que Deus nos concede sabedoria, entendimento, nos concede oportunidade para estudarmos a sua palavra. Vivemos em um mundo obcecado pelo sobrenatural. Então, a todo momento ouvimos falar de fantasmas, zumbis, espíritos dos mortos, e essas ideias têm cada vez mais se infiltrado na mente cristã, através de filmes, séries, novelas, músicas e livros, e isso é um perigo muito grande. Inclusive, eu queria recomendar para vocês um sermão do pastor André Flores que se chama Batalha pela Mente. É um sermão muito importante e, assim, é incrível, porque a mensagem que ele trouxe nesse sermão mudou a minha ideia, minha perspectiva em relação a muitas coisas. Então, eu recomendo que vocês assistam. Eu vou deixar o link aqui embaixo para ser mais fácil de assistir. E como cristãos, tendo um compromisso com a palavra de Deus e com a verdade, devemos recorrer ao quê? Devemos recorrer à Bíblia e ver o que a Bíblia fala sobre esses assuntos. E durante esses 3 meses veremos o que a Bíblia fala sobre a morte, sobre a imortalidade. O título da lição dessa semana foi Duas Vozes. E para entendermos melhor o assunto da imortalidade, precisamos voltar ao início, porque os mesmos métodos que Satanás usou para tentar enganar Eva, ele também usa e usará esses mesmos métodos com cada um de nós. Por isso que devemos tomar muito cuidado, e é por isso também que o texto-chave dessa semana se encontra lá em Gênesis 3. Então nós lemos esse capítulo e analisaremos no dia de hoje, no vídeo de hoje, todo esse capítulo. Então, ao lermos o capítulo 3 de Gênesis, percebemos que o inimigo usou de 5 métodos para enganar Eva e para destruir essa aliança de amor que existia entre o Criador e as suas criaturas. Então, o primeiro método usado por Satanás foi usar uma serpente como seu instrumento, para dessa forma realizar um falso milagre, fazendo parecer que uma serpente podia falar. E depois de seduzir e cativar a mente de Eva para esse falso milagre, o que ele faz? Ele distorce a palavra de Deus. E ele faz uma pergunta maliciosa para que Eva pudesse responder. A pergunta foi assim: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? É claro que Satanás sabia a resposta dessa pergunta, mas intencionalmente, de forma maliciosa, ele fez essa pergunta na intenção de atacar o caráter de Deus e de dar a Eva esse poder de resposta. Porque quando alguém pergunta algo pra gente, a gente se sente importante, não é? Então Eva respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. E é com isso que entramos no nosso terceiro ponto, no terceiro método que Satanás usou para enganar Eva. Satanás queria iniciar um diálogo com Eva, porque somente dessa forma ele conseguiria completar o seu engano. E ele sabia que a melhor maneira de iniciar uma conversa com ela seria fazendo uma declaração imprecisa, que foi o que ele fez no meio dessa pergunta. Dessa forma, ela ouviria aquilo e corrigiria o erro que ele trouxe nessa pergunta de forma maliciosa. E dessa forma, eles iniciariam ali um diálogo, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, Satanás distorce a palavra de Deus. Eva corrige essa distorção que ele fez naquela pergunta e ela explicou, que eles poderiam comer de todas as árvores, exceto uma única árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que eles comessem daquele fruto, eles morreriam. Então, Satanás responde o quê? É certo que vocês não morrerão. E esse foi o primeiro engano a respeito da imortalidade, porque se o casal comesse daquele fruto, eles pecariam. E o salário do pecado é a morte, e pecadores não vivem eternamente. Então sim, se eles comessem do fruto, eles morreriam. E foi de fato o que aconteceu. Ou seja, o inimigo estava mentindo para Eva e distorcendo a palavra de Deus. Ali na lição de segunda, o nosso guia traz um trecho muito interessante. As palavras da serpente confundiram a mente de Eva, causaram dissonância cognitiva. Satanás plantou dúvida. O tentador estava dizendo em outras palavras: Deus está guardando o segredo de vocês. Ele quer que vocês prestem uma obediência cega.
Deus sabe que se comerem do fruto serão iguais a ele. E é claro que Deus não quer rivais. Então, com essa insinuação, com essa mentira de Satanás, com esse engano dele, ele estava querendo insinuar tudo isso. De que Deus era egoísta, de que Deus não queria que eles fossem como Deus e assim por diante. Ellen White explicou que Satanás insinuou que por egoísmo o Senhor desejava privá-los daquele fruto, com receio de que chegassem a um nível de igualdade com ele. O tentador insinuou que a advertência divina não deveria ser efetivamente cumprida, mas que era apenas para intimidá-los. Então, naquele momento, Satanás estava insinuando coisas falsas, estava ferindo o caráter de Deus, distorcendo a palavra de Deus e confundindo a mente de Eva. E é exatamente isso que ele faz hoje. A todo momento, o inimigo ele tenta destruir o caráter de Deus e nos separar do amor de Deus. Então, continuando ali nos métodos de engano de Satanás, o quarto método que ele usa, que conseguimos observar em Gênesis 3, é que Satanás levou Eva a usar os seus sentidos, as suas emoções, os seus sentimentos, no lugar de se lembrar da palavra de Deus e obedecer e ser fiel a essa palavra. Então, o que Eva fez no lugar de obedecer a palavra de Deus? Ela deu ouvidos aos enganos da serpente. Segundo, o fruto parecia bom aos seus olhos. Então, usou seus olhos. Terceiro, o fruto cheirava bem. Quarto, o fruto parecia saboroso. E, em quinto lugar, ela tocou no fruto, exerceu esse sentido do toque. E com isso, vamos para o quinto método, porque Satanás, ao obter vitória sobre Eva, ele a usou para tentar Adão. Isso nos mostra que muitas vezes o inimigo usa pessoas para tentar pessoas. Todos esses métodos foram usados, são usados e ainda serão usados pelo inimigo para tentar nos enganar. E você sabia que Jesus foi tentado? Pois é. Isso se encontra lá em Mateus capítulo 4. Mas a boa notícia é que Jesus venceu todas as tentações. Mas qual o segredo para vencermos as tentações? Ao olharmos para o exemplo perfeito de Cristo, temos a resposta. Jesus venceu todas as tentações com a palavra de Deus. Se Eva tivesse dado ouvidos à palavra de Deus, no lugar de dar ouvidos à serpente, tudo teria sido diferente. E como conseguimos aplicar isso em nossa vida hoje? Obedecendo a palavra de Deus, seguindo as suas instruções, para que assim não venhamos a cair no engano. Jesus a todo momento obedeceu e foi fiel à palavra de Deus. É isso que Eva deveria ter feito e é isso que nós devemos fazer. Bom, e hoje em dia, muitos cristãos, muitas pessoas acreditam em dois grandes enganos. O primeiro engano é que por nós mesmos conseguimos distinguir a diferença entre o erro e a verdade, sem a necessidade de uma lei. E foi exatamente isso que Satanás fez parecer para Eva. O segundo engano é que a alma de justos e ímpios são naturalmente imortal. E muitas pessoas e muitas igrejas, muitas religiões hoje pregam que não precisamos mais da lei e que assim que morremos vamos para o céu. E dessa forma faz parecer que então não precisamos de um salvador nem de um justo juiz. Porque se não precisamos de lei, então não precisamos de um salvador. E se assim que morremos vamos para o céu, então para que um juiz? E dessa forma nos traz a impressão também que durante a nossa vida aqui na Terra, então a gente pode fazer tudo aquilo que a gente quiser, sem se preocupar se aquilo é errado, ou se aquilo é certo, se aquilo está de acordo com a palavra de Deus ou não. Porque, de qualquer forma, a gente morre e vai direto para o céu mesmo, então a gente pode fazer tudo aquilo que a gente quiser. Gente, tudo isso é uma grande falácia, tudo isso é um grande erro, porque não é isso que a Bíblia nos traz. Ellen White diz no livro Educação, na página 161, assim: multidões são levadas assim a entender que o desejo é a lei mais elevada, que a libertinagem é a liberdade, e que o homem é responsável apenas perante ele mesmo. Na lição de terça, nosso guia traz o seguinte: aceitar e seguir a palavra de Deus é a nossa única proteção contra as ciladas astutas de Satanás. Não podemos confiar cegamente em nossos sentidos, nosso raciocínio, nossos sentimentos, em milagres ou no que as outras pessoas dizem. No conflito final, a questão será a mesma do início. Vamos obedecer a palavra de Deus e a autoridade de Deus sem hesitação? Às vezes parece que a história de Adão e Eva está distante de nós, mas toda vez que alguém distorce intencionalmente a palavra de Deus, está reproduzindo a atitude de Satanás lá no Jardim do Éden. Sempre que alguém apresenta algo ruim como se fosse bom, segue as pegadas do mal. E na maioria das vezes isso ocorre num formato disfarçado, confundindo nossas impressões. E foi exatamente o que Satanás fez lá no Jardim do Éden. E é exatamente por isso que devemos andar pelo princípio,
e não pelos nossos sentimentos, pelos nossos sentidos, pelo nosso achismo. Devemos andar pelo assim diz o Senhor. Quando Adão e Eva desobedeceram à palavra de Deus, quebraram a sua aliança de amor com o Criador. E isso os levou à separação de Deus e, consequentemente, à morte, porque em Deus está a vida. E se nos separamos de Deus, morremos. A ideia de que os justos, as pessoas assim que morrem, vão direto para o céu, parece agradável, reconfortante, mas essa é uma ideia falsa, porque não é isso que a Bíblia nos conta. Muitos acreditam que seus entes queridos ao morrerem voltam para trazer mensagens a eles, mas devemos tomar cuidado, porque na verdade quem se disfarça de nossos entes queridos e faz aparições é o diabo e seus demônios. A Bíblia é muito clara ao dizer que do pó viemos e ao pó voltaremos. Então, depois que morremos, nós não voltamos para trazer mensagens a ninguém. Quando morremos, nosso espírito não fica vagueando por aí e a gente não volta para puxar o pé de ninguém. E aqueles que acreditam nessa falsa informação, infelizmente, acabam deixando brechas abertas para o inimigo em sua vida. Isso é muito perigoso, isso é muito triste, devemos tomar muito cuidado com isso. Por isso que durante esses 3 meses estudaremos ainda melhor, nos aprofundaremos no assunto da imortalidade e veremos o que a Bíblia fala sobre a morte, o que acontece depois da morte, para onde vamos depois que morremos. Mas, se você já quiser ter um spoiler, eu tenho um vídeo aqui no meu canal que se chama O que acontece depois da morte segundo a Bíblia. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo. Caso você não tenha assistido, assista porque vale a pena. Se os anjos foram enganados pelos métodos engenhosos de Lúcifer de distorcer o caráter de Deus, se Adão e Eva foram enganados pela declaração de que Deus estava negando a eles a educação superior que os tornaria deuses, não há perigo de que as pessoas hoje sejam enganadas? Certa vez, um senhor chamado Dorcelino estava em sua casa dando um estudo bíblico a um rapaz da igreja, quando de repente surgiu uma moça chamando o senhor Dorcelino, alegando que sua mãe estava tendo uma possessão. Então, o senhor Dorcelino e o rapaz foram imediatamente para a casa dessa mulher. O senhor tomou a sua Bíblia para levar e entregou o hinário adventista nas mãos do rapaz para que, ao chegar lá, ele lesse o hino Castelo Forte. E chegando lá, o senhor ficou parado, olhando fixamente para aquela mulher que estava tendo uma possessão. Depois que a mulher se acalmou, o rapaz perguntou ao senhor Dorcelino como ele havia feito aquilo sem dizer nenhuma palavra. Então o senhor respondeu: eu recorri àquele que pode fazer algo, se referindo a Deus. E o senhor acrescentou: eu não posso fazer nada. E o rapaz perguntou: mas nenhuma palavra? Então o senhor Dorcelino disse: com o diabo não se dialoga. Esse foi o erro de Eva. Bom, gente, então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado e que tenhamos aprendido um pouco mais a respeito da palavra de Deus e sobre a sua verdade. Não esqueça que se você ainda não possui a sua lição, eu vou deixar aqui embaixo um link pelo qual você pode adquirir a sua. E se você, por acaso, quiser o PDF da lição, eu posso estar enviando para você. Basta me chamar lá no direct do Instagram. Vou deixar o meu arroba aqui embaixo para vocês me seguirem e me chamarem lá caso desejarem a lição em PDF. Quero aproveitar e também compartilhar algo muito especial com vocês. No dia 10 de abril, estaremos iniciando uma jornada espiritual, onde nos reuniremos todas as manhãs, às 5h30 da manhã, para falarmos sobre a Palavra de Deus. Iremos juntos ler o livro Só para Jovens de Ellen White, comentar sobre esse livro, terá perguntas, questões, tudo com recompensas no final. Então você não pode ficar de fora dessa. Eu vou deixar aqui embaixo o link do nosso grupo no WhatsApp para você ter mais acesso a informações. E tem também o Instagram da jornada que eu vou deixar aqui para vocês seguirem. Então aguardo você semana que vem, todos os dias às 5h30 da manhã. E também te aguardo aqui toda semana nos nossos resumos da lição da Escola Sabatina. Não esqueça de estudar a sua lição diariamente. Então é isso, nos vemos semana que vem. Tchau!